Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Final de semana foi bom? Espero que tenha sido ótimo. Final de semana, aquela almoção com a família, coisa boa, né? Vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Flamengo, né? A vitória do Flamengo na Copa Internacional, os finalistas da Copa do Brasil e algumas novidades aí no mercado da bola, beleza? Nada muito especial, só algumas coisas, algumas confirmações, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações que ajuda bastante a gente aqui, o canal a crescer, vamos ajudar o canal a crescer, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá. No sábado, o Flamengo enfrentou o Pirâmides pela Copa Internacional Intercontinental, né? Copa Intercontinental. Pirâmides é um time muito fraco, né? Não ofereceu ali grandes dificuldades pro Flamengo. O Flamengo dominou a partida com tranquilidade. É um time que se defende muito bem, né? Se defendeu muito bem, mas não impôs ali um futebol que assustasse o Flamengo em algum momento, né? O jogo foi 2-0 para o Flamengo, 1-0 no primeiro tempo. E o Danilo converteu, né, fez uma cabeçada no segundo tempo. Danilo mais uma vez salvando o Flamengo, né? Salvando entre aspas, né, porque o jogo estava manjado. E agora o Flamengo enfrenta o PSG quarta-feira às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Tá? Com a vitória, o Flamengo ganha a Taça Challenger, né, da Copa Intercontinental. E agora tem a cabeça ali quarta-feira contra o PSG. PSG do Luiz Henrique, que ganhou esse final de semana no francês, e o Luiz Henrique, que questionado sobre o jogo contra o Flamengo, questionado sobre a Copa Intercontinental, falou que preferia não enfrentar o Flamengo é uma equipe muito forte, né, que ele viu como que o Flamengo joga no Mundial de Clubes, pregando ali um respeito muito grande com o Flamengo, né, ali um cavalheirismo muito grande, né, enfim, não está cometendo o mesmo erro de outros técnicos, né, que iam para soberba, falavam que eram melhores, né, não sei o que, taraná. O Luiz Henrique pregando ali muito o respeito, né, claro, vai ser um jogão de bola, acredito muito. PSG que deu umas patinadas recentemente, mas voltou ali ao bom futebol, voltou a atuar bem. PSG que tem bons jogadores, né? Vitinha que está voando muito, o próprio Kvaratskhelia, Dembélé. Então vai ser um bom jogo, né? Vendo ali no contexto. Vamos esperar para ver como vai ser. Na quarta-feira eu trago aqui a análise do jogo, bacana, um raio-x legal. E os comentários, como sempre, beleza? Bom, no domingo nós tivemos a Copa do Brasil nas semifinais. O São Paulo era um time que estava de olho, né? Afinal, se Cruzeiro e Fluminense passassem para a final, o São Paulo estava garantido na pré-Libertadores, né? Então, o primeiro jogo às 6 horas da tarde, Corinthians e Cruzeiro, aqui na Neoquímica, na Itaquera. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou por 1-0. Muita gente falando que o Corinthians dominou a partida e tudo. Não achei esse domínio todo, né? Ganhou, venceu, atacou. Mas o Cruzeiro ainda atacou bem o Corinthians lá. O Hugo Souza fez grandes defesas. Mas aqui em Itaquera o negócio foi diferente. O Cruzeiro entrou muito bem, atacou muito bem. Primeiro tempo fez 1-0. Depois que o Arroia entrou, né, ele teve que entrar. O Cruzeiro foi obrigado a fazer uma substituição no primeiro tempo por lesão. O Santierra, né, acho que é esse o nome do cara. É um nome, nossa senhora. Então ele saiu por lesão, entrou o Arroio, e o Arroio já entrou fazendo gol, né, 1-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo o Cruzeiro entrou com a mesma intensidade, conseguiu fazer o segundo gol, porém não pôde comemorar por muito tempo, porque pouco tempo depois o Corinthians fez 2-1, e aí o Corinthians equilibrou o jogo, equilibrou a partida, começou a atacar, começou a incomodar o Cruzeiro,
e o Cruzeiro não conseguia ali matar a partida. No final do jogo, praticamente já acabando o jogo encaminhado para as penalidades, o técnico Léo Jardim, né? Técnico do Cruzeiro colocou o Gabigol, que a torcida estava pedindo desde o primeiro tempo, e a partida foi para os pênaltis. Tá? Pênalti loteria, o Corinthians começou batendo e já começou perdendo o primeiro pênalti, né? O Yuri Alberto, né, perdeu o primeiro pé, errou o pênalti, o Cássio pegou. E aí o Cruzeiro só precisava acertar, fazer os gols, não tinha muito trabalho. E aquele que precisava, que entrou só para bater pênalti, que era o Gabigol, adivinhem só, errou, meu amigo, sim. Pênalti horroroso, pênalti medonho que ele bateu, recuou a bola para o Hugo Souza, que defendeu sem grandes dificuldades, e com isso as penalidades foi para as alternadas. Aí o Wallace do Cruzeiro bateu, errou o pênalti dele, e o Breno Bidu, menino da base do Corinthians, acertou e levou o Corinthians para as finais, para a final da Copa do Brasil, classifica muito bacana aí o menino da base do Corinthians levando o time para a final, pegou essa responsabilidade, foi bem bacana. E com isso, o Corinthians indo para a final, o São Paulo só tinha o Fluminense ali para torcer, para ainda ter uma certa esperança para ir para pré-Libertadores, tá? Às 8h30 nós tivemos, né, Vasco e Fluminense, também outro jogo. O Fluminense começou bem o primeiro jogo, tomou a virada do Vasco, né? E nesse jogo não foi diferente, não. O Fluminense começou bem de novo, fez 1-0. O Vasco começou melhor, né, atacando mais o Fluminense, trazendo mais dificuldades. O Fluminense conseguiu achar ali, equilibrar a partida, e começou a atacar mais o Vasco, né? Começou a incomodar o Vasco até que conseguiu chegar ao gol contra do Paulo Henrique, né, o lateral do Fluminense. Com isso, o Fluminense continuou atacando, continuou indo para cima, o Vasco também ali se defendendo, mas partindo para os contra-ataques, tentando também, e não conseguia o gol, né? E o Fluminense também não conseguia. Terminou 1-0, foi para os pênaltis também. Da mesma forma, né, o Thiago Silva foi o primeiro a bater do Fluminense, converteu o seu pênalti, e o Fábio brilhou, né, porque defendeu o primeiro pênalti do Vasco. Só que aí o Fluminense errou 2 cobranças de pênalti, não chegou aí para as alternadas, e o Vasco se classificou para a final da Copa do Brasil. E no Vasco e Corinthians, acaba o sonho do São Paulo de disputar a Libertadores, né, de ir para a pré-Libertadores e ter ali a possibilidade de disputar o torneio tão desejado, né? Então o São Paulo só vai participar mesmo da Sul-Americana, tá bom? Então foi 2 partidas muito boas, ou seja, acompanhei as 2 partidaças, assim, o futebol bom, futebol bacana de assistir. Não tivemos ali nenhum momento que a arbitragem assumiu o protagonismo, né? A arbitragem ali foi bem tranquila, apesar que o jogo do Vasco no final, o Vasco e Fluminense no final ali teve uma confusão. O menino Rian do Vasco foi provocar os jogadores do Fluminense, gerou ali uma bagunça, mas nada muito além disso. Agora, quarta-feira, tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, primeiro jogo em Itaquera, segundo jogo no Rio, no Maracanã. Beleza? Então vamos lá. Mercado da bola. O mercado da bola tá o seguinte, gente. O Grêmio confirmou a vinda do Luiz Castro, né? Luiz Castro assinou com o Grêmio. Falou que a decisão foi tomada baseado na história, na rica história do Grêmio, né? Na história. Então, uma boa contratação, um bom técnico. Vamos ver se vai conseguir desempenhar um bom trabalho no Grêmio. Aí para a temporada 2026, né? Temporada 2026 que já começa na segunda quinzena de janeiro, tá?
Começa porque tanto o Campeonato Brasileiro e os estaduais já começa em janeiro por conta da Copa do Mundo no meio do ano. Ok? O Ceará anunciou o